nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Estação da Luz. Mais uma noite abençoada do programa O Evangelho por Emmanuel. Hoje o comentário do Evangelho segundo Mateus. Escolhemos para a nossa reflexão o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a parábola do semeador, e uma lição do Emmanuel comentando Mateus, intitulada Semeia Sem Meia, do livro Opinião Espírita, de autoria espiritual de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos sintonizados com essa prece cantada do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, e nós reforçamos mais uma vez o pedido aos bons espíritos do Senhor, que abençoe o nosso programa, abençoe a nossa noite, abençoe os ouvintes, abençoe os desencarnados que estão também participando, e que todos nós, interligados ao sentimento, desejo de servir e a proposta de amarmos um pouco mais, possamos neste horário oferecermos a palavra divina do seu Evangelho Jesus, comentada à luz dos ensinamentos de Emmanuel. Que Deus seja louvado em nossas vidas e abençoe, por misericórdia, todos nós nesta noite. Que assim seja. Escolhemos para a leitura do Evangelho uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 5, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma boa parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 13, de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que a escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nela raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra,
mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra e que lhe presta atenção, em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. A mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 5, vai dialogar com a mensagem de autoria espiritual de Emmanuel, no livro Opinião Espírita, na psicografia do nosso tão querido Francisco Cândido Xavier. E a mensagem intitulada para reflexão nessa noite é Semeia, Semeia. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. O Emmanuel está colocando para nós aqui que o semeador vai lidar diretamente com a terra, e a terra vai precisar de mãos operantes, né, para lidar também com a semente, e a semente que vai ser colocada, vai ser espalhada, vai ser oferecida, vai ser plantada através do nosso agir, através do nosso servir. E cada sementeira dessa vai encontrar um terreno espiritual diferenciado. E o primeiro terreno, nós vamos encontrar aí aquele terreno que os pássaros do céu vêm e comem, a semente é jogada, é colocada, mas não é sedimentada, né? E nós vamos encontrar o outro terreno também espinhoso, onde aquela semente brota, mas a carência de profundidade, os espinhos do mundo vão também impedir o seu crescimento. E a outra também, que vai cair no espinheiro, ela também vai ser sufocada, vai crescer e vai ser abafada, né? Dessa forma, o quarto terreno espiritual, que é a terra boa, ela vai ser exatamente aquele território, aquele terreno onde o semeador vai levar a semente, e essa terra está bem trabalhada, está bem conscientizada no solo do espírito, e representam os homens bons, os homens obedientes às leis de Deus, os homens de bom coração, que acolhem a semente do Evangelho do Cristo e não deixam que o pedregulho, que as sarças, que os espinhos venham a sufocar essa semente nessa caminhada na terra e essa caminhada espiritual. E aí ele continua, né, falando dessa proposta, que nós estamos na terra, realmente convidados a interagirmos com o mundo, a vivermos no mundo, mas não deixarmos que os preconceitos do mundo, as ilusões do mundo, os interesses do mundo, o egoísmo do mundo, a ambição do mundo, os caprichos do mundo venham contaminar o nosso espírito ao ponto de nós nos colocarmos rebeldes a essa proposta dessa sementeira divina que está plantada dentro de nós, que a parábola do semeador tão bem coloca, significando a terra boa. E aí o Emmanuel vai colocando aí, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os parasitos geradores da inércia se instalam absorventes, né? Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Ou seja, nessa caminhada da terra, em aprendizado da lei de amor, nós estamos buscando vencermos aquilo que o Livro dos Espíritos coloca para nós. Eu achei bem interessante essa expressão,
dos Espíritos para Kardec, na questão 781 do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Ele disse: não, mas tem às vezes de embaraçá-la. Muitas vezes nós podemos embaraçar o nosso próprio progresso por conta desse impedimento, que está dentro, enraizado da nossa natureza humana, fruto da nossa do enraizamento das nossas imperfeições. E na questão 785, que também vai dialogar com essa boa semente, com essa boa terra, com essa boa colheita, o Kardec vai perguntar: qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos responderam a Kardec de forma categórica: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto esses demais outros interesses a gente pode até multiplicar, né? Podemos até sermos bem-sucedidos, mas os vícios, as ambições, os caprichos, movidos pelo ego, eles podem também nos afastar desse apoio espiritual, desse nosso propósito, dessa nossa missão, e dificultar a nossa marcha do progresso, e dificultar também, e obstaculizar a nossa caminhada espiritual no bom aproveitamento das horas, no bom aproveitamento do tempo. Aí ele continua falando assim: se já podes ouvir, o excelso semeador semeia, semeia. Que convite é esse? Se nós já fizemos a leitura de uma página do Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo, ou à luz das doutrinas cristãs, estamos sendo convidados, nessa hora, a não só enraizarmos esses valores, esses conceitos em nosso campo mental, mas também colocarmos para fora em forma de atitude, de ação, de servir, que é o imperativo da nossa evolução. Então, se a gente já escuta na acústica da nossa alma a voz do Divino Mestre, o chamamento do Divino Mestre, é possível que estejamos sendo convidados à prática da caridade, à prática do amor, à prática da abnegação, à prática do cumprimento daquilo que está posto para nós lá, na síntese da caridade, do homem de bem, né? Aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, que também foi definida pelos Espíritos na questão 918 do Livro dos Espíritos. Então, a caridade se coloca para nós como um sol de esperança, e ela vem exatamente varrer as nossas sombras. Se nós realmente estivermos nos aproveitando dessa palavra divina, para trazer essa palavra divina para dentro de nós, para dialogar com as nossas próprias sombras, com os nossos pensamentos, com as nossas dores, com as nossas dúvidas, com as nossas angústias, e nos permitirmos o consolo, né? O consolo, que a partir desse consolo, nós vamos entendendo tudo como uma bênção, e vamos conseguindo derramar também, espalhar aquilo que o Emmanuel está colocando para nós, através da caridade, seja na palavra, seja na doação material, seja na moeda da prece, da alegria, no braço que solidariza com o outro, que levanta o caído, nos dedos que são capazes de recompor as cordas do sofrimento dos corações alheios. São muitas as oportunidades de semearmos a boa semente no terreno do coração daqueles com quem nós convivemos. E o nosso lar é um grande chamamento, a nossa família é o nosso grande laboratório, e a partir daí nós vamos espalhando essa semente divina para quem dela precisa, mas o imperativo é o imperativo de deixar essa semente penetrar dentro de nós, trabalhar o solo do nosso espírito, trabalhar o solo do nosso coração. Por isso que nós já precisamos aprender a lidar com essa semente divina e observarmos, estarmos sempre atentos para que tipo de terra, para que tipo de solo nós estamos nos constituindo, né, nessa seara do bem.
Nessa condição de solo espiritual, a boa terra, né, que o Emmanuel vai colocar aqui no final, ele vai falar, não te detenhas, pois no vazio das trevas, planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante, trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. O que é trabalhar? É um convite do amigo amorável das nossas vidas, o excelso benfeitor das nossas almas, Jesus, nos convidando a vencermos a gleba espiritual dos nossos espíritos que nas trajetórias das nossas reencarnações passadas, muitos de nós já nos prendemos nos espinheiros, nós nos prendemos nos pedregulhos, né? Nos parasitas, nos obstáculos, nos venenos, nas erosões, nos abismos, né? E isso tudo é o território espiritual, onde a parábola do semeador foi semeada, foi ofertada por Jesus, para nos lembrar o campo da nossa própria vida, para nos lembrar que somos um solo comum. Mas a grande diferença de que uns dão 100, dão 60 e 30 de frutos é o cuidado que cada um vai dar ao seu próprio território, é o zelo que cada um vai investir na sua própria caminhada, né? Cada um vai buscar o fortalecimento para poder realmente ser um solo fértil do Evangelho do Cristo, buscando na oração reforço, na meditação, na ação do bem, na caridade, na abnegação, nos deveres retamente cumpridos, nas nossas relações familiares, pautada no respeito, pautada na paciência, para que a gente possa realmente entender que as nossas dores, elas não são maiores do que as dos outros, né? E que nós não podemos desprezar a palavra do Evangelho na hora da provação. Ao contrário, na hora da aprovação, é que nós estamos sendo aferidos. Que tipo de solo realmente somos? Que tipo de espírito somos e que nível de entendimento estamos acolhendo a semente do Evangelho? Ou seja, estamos vivendo numa hora de pandemia e a cada cristão, a cada trabalhador, a cada tarefeiro da terceira revelação, a cada praticante das religiões da terra, Deus está esperando que a palavra divina seja distribuída a quem precisa, em forma de consolo, em forma de fé, em forma de esperança, sem levantar a revolta, nem a disputa, nem a animosidade, nem a antipatia, nem o desrespeito para com o outro, nem com a crença do outro, nem com o jeito do outro, porque Deus não veio. O Evangelho do Cristo não veio para nos cobrar, para que a gente seja cobrador da sementeira do outro. Ao contrário, o Evangelho nesta parábola está nos convidando a sermos zelosos com a semente que foi plantada dentro de nós. Ou seja, que dom foi plantado em nosso espírito, desde na essência da nossa alma, desde o princípio da criação, o que estamos cultivando, que tipo de consolo estamos espalhando, que tipo de esperança estamos distribuindo, que tipo de fé estamos ofertando, né? E dessa maneira, essa possibilidade do plantar, ela é uma atividade que pode acontecer diariamente, né? Esse plantio. E quanto mais amor, mais ampla a oportunidade de plantar, né? E quanto mais a gente despreza, maior as desventuras, porque serão maiores o nosso tempo perdido, os nossos enganos, as nossas ilusões, os obstáculos que estamos colocando para o nosso próprio progresso, como nós falamos aí no início do Livro dos Espíritos, né? Que o ego e o orgulho pode obstaculizar a nossa marcha pelo progresso. E assim, nós nos voltamos para essa mensagem, lembrando do tempo, a hora, os minutos, os segundos, os dias, os anos,
que o semeador, ao longo dos milênios, desde a sua oferta nessa parábola maravilhosa, nos distribuiu esse ensinamento de tanta profundidade, de tanta significação, e ele se dispôs a nos ensinar para nos lembrar, nos comparando com a terra, porque cada um de nós sabe o que representa um solo, cada um de nós sabe o que é colocar uma semente numa terra, esperar que ela germine, cuidar, regar, aplainar, esperar o crescimento, podar, cuidar nas chuvas, cuidar daquilo que pode lhe impedir o seu crescimento e a sua frutificação. E lembrar também que nós estamos sendo convidados a oferecermos os melhores frutos, né? Somos os trabalhadores da última hora, somos aqueles que estamos recebendo essa oportunidade de auxiliar, de amparar, de consolar à luz da doutrina espírita, de instruir à luz da terceira revelação, falando aos espíritos da lei da reencarnação, do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. Por isso, a parábola do semeador, ela se reporta e ela requer de cada um de nós no cuidado em nosso solo e no solo também daqueles por onde estamos semeando, né? Destacando também não só o que partiu a semear, mas também o lugar onde está sendo semeado e quem está acolhendo essa semente, de que maneira está acolhendo essa semente. Jesus informa para nós, nessa parábola, que existem pântanos, que existem desertos, que existem pedreiras, que existem espinheirais, mas que quem é que vai saber fazer essa escolha? Quem é que vai saber discernir? Quem vai saber, na hora das grandes decisões, optar pelo caminho melhor? Teremos que estar realmente numa vinculação mais profunda com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, para sermos mais felizes nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no cultivo das virtudes, para que a gente realmente possa se tornar esse solo fértil do Evangelho na parábola do semeador, capaz de oferecer esses frutos 100, 60, 30, para que a gente não seja comparado àquela figueira seca, aquela figueira que já era tempo de dar bons frutos, e ela não cuidou, ela não se deu conta da sua missão, do seu propósito, e não entendeu para o que veio, e para quem veio, o que veio fazer, e, consequentemente, seguiu caminhos de atalhos, enganou-se na caminhada e perdeu a oportunidade de cumprir a missão e o propósito. Então, chegou a hora, como diz o Emmanuel, semeia, semeia, ou seja, auxilia, auxilia, ampara, ampara, ora, intercede, colabora, conforta, esperança ao mundo, né? Porque o mundo realmente, o mundo que estamos vivendo hoje está muito carente dessas palavras de entendimento mais profundo do Evangelho do Cristo. Saibamos, portanto, esquecer de que nós estamos na Terra não é para vivermos assim, na queixa, na lamúria, na lamentação daquilo que não deu certo, mas, ao contrário, olharmos diante dos desafios, o que podemos fazer para servir. E lembrando aquelas palavras do Divino Mestre, entre vós eu estou como quem serve, e é o maior aquele que mais serve, né? Então, são valiosas essas experiências do Evangelho do Cristo, da parábola do semeador, da lição semeia, semeia, para que a gente aproveite bem o tempo diante do campo da vida, para que a gente possa realmente, ao término dessa encarnação, nos sentirmos amparados pela boa semente semeada, pela boa palavra, pelo amor, pelos frutos do amor, pelos frutos da bondade, pelos frutos da caridade, pelos frutos do respeito, pelos frutos da tolerância, pelos frutos da ação benfazeja em favor do semelhante. Esses serão os frutos que todos nós
vamos precisar colher nessa vida e na vida espiritual quando encerrarmos aqui o nosso ciclo reencarnatório. Essas são as boas sementes que devemos cultivar, porque delas dependerão as nossas futuras reencarnações. Quando voltarmos ao plano espiritual, vamos retomar ao local, ao patamar em que ficamos. E as experiências que fomos bem-sucedidos se constituirão virtudes. E aquelas que não foram bem-sucedidas precisarão ser ampliadas, refeitas, reconduzidas. E é importante que a gente aproveite bem essa hora, né? Aproveite bem esse momento, aproveite bem o conhecimento dessa doutrina santa, que já nos visita a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa casa de oração, com esses conhecimentos tão ampliados, que nós somos blindados à luz do Cristo de Deus, à luz da terceira revelação, e a oportunidade do trabalho, para que esse conhecimento não gere em nós uma vaidade, nem tampouco um espírito de superioridade, para que a gente venha tratar o nosso próximo, o nosso semelhante, de outras religiões, os descrentes, ou até mesmo das nossas lides, com espírito de superioridade, olhando como quem olha de cima para baixo, com o olhar de preconceito, o olhar de grandeza, o olhar de orgulho, né? Mas ao contrário, que sejamos visitados pela oportunidade de usarmos as nossas mãos, a nossa mente, nosso coração, todo o nosso conhecimento a serviço do bem, nessa unidade com Deus, nessa unidade com Jesus, nessa unidade com nossos bons espíritos, com o nosso anjo da guarda. E dessa maneira nós vamos alinhando-nos às leis de amor, às leis divinas, a lei de amor, e vamos entendendo, porta dentro da nossa alma, o que é a caridade, o que é a solidariedade, o que é o respeito, e um dia chegaremos ao patamar do amor incondicional, oferecendo os melhores frutos, e quem vai saborear esses frutos serão os nossos semelhantes. Eles que vão convivendo conosco vão saber que tipo de oferta nós estamos fazendo a entrega, seja em palavra, seja em pensamento, seja em atitude, até mesmo em omissão, em silêncio também, porque podemos estarmos no caminho da virtude, do bom entendimento, do bom aproveitamento da boa semente, usando a palavra e o silêncio. Mas é bom, de boa medida que a gente medite a hora da boa palavra e a hora do silêncio também, né? Não acatar as injustiças, mas também nos posicionarmos para não ficarmos com esse conhecimento guardado só para nós e para os nossos. Então, sobre essa condição de conhecedores da terceira revelação, a mensagem do Evangelho, ela dilata a nossa compreensão espiritual e torna o trabalho dos bons espíritos uma tarefa mais fácil para a caminhada evolutiva. Quanto mais pessoas tomarem conhecimento dessa realidade espiritual, dessa realidade que transcende, do espírito imortal, da lei de causa e efeito, da reencarnação, daquilo que plantamos, tudo vamos colher, e que a colheita é proporcional à nossa sementeira, né? Vamos colher os frutos, bons ou ruins, da nossa sementeira. Então, isso gera em nós uma consciência funcional, de autorresponsabilidade, né? E saímos daquela onda de acharmos que a culpa de não evoluirmos é sempre do outro, é do esposo, da esposa, do filho, do dirigente, e atribuindo sempre ao outro. Nessa consciência funcional, com essa consciência dilatada, ampliada, à luz dos princípios crísticos, nós vamos tomando consciência e nos apropriando de que todo mérito depende de muito esforço, depende de muito zelo, e para realmente colhermos os melhores frutos, se faz necessário o maior zelo, o maior esforço, uma plantação zelosa no campo do espírito. Então, o semeador divino, né, que é Jesus, também nos convida a lançarmos mão dessa palavra do seu evangelho, né? E quanto maior
for o nosso devotamento na distribuição dessa mensagem divina, né? Nós vamos levando a verdade, levando trabalhando o nosso futuro e o futuro dos nossos semelhantes. A rádio Estação Web, que tem uma programação tão vasta, dedicada à difusão da doutrina espírita, com programas destinados à difusão do livro, difusão da oração, difusão de mensagens espíritas, todas calcadas no Evangelho do Cristo, né? Traz essa grande lição para nós de quão importante é semear, sair para semear, entender que a mensagem do Cristo não pode ficar guardada, trancada, trancafiada, nem intimidada pela opinião e pelo preconceito do outro. O outro tem direito de pensar dentro do seu limite, mas cabe a nós aproveitarmos esse conhecimento e distribuirmos, porque se ele é bom para nós, se ele é bom para a nossa família, ele é bom para os nossos amigos, ele é bom para a nossa humanidade. Um dia a humanidade não precisa se afastar das religiões, mas muito importante o conhecimento e o aceite da lei da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, para que essa intolerância, esse preconceito seja banido na Terra, ou seja, fruto do egoísmo, fruto do orgulho. Estamos nós caminhando para entendermos de onde viemos, quem nós somos, para onde vamos, o que nos aguarda após essa vida. E a parábola do semeador, ela nos individualiza enquanto terreno espiritual. E todos nós gostaríamos de ser uma boa terra, um terreno fértil nas mãos do excelso semeador. E assim, estamos chegando ao término do nosso programa. Agradecemos aos ouvintes espalhados pelo Brasil afora, né, que estão participando conosco nessa hora dessa mensagem, e nós agradecemos à Estação Web, através dos seus trabalhadores leais e sinceros, fiéis, divulgadores da doutrina espírita. E assim nós vamos nos dirigindo ao Pai Celeste, convidando a todos que se sentirem confortáveis para fechar os olhos, para que juntos nós possamos fazer a nossa prece final, colocando também na pauta da prece dessa noite os que choram, os que sofrem, os que estão nos leitos de dores, os que estão perdendo seus entes queridos, os que estão lutando para vencer a Covid e as outras enfermidades. E assim nós vamos fazendo aquela prece que Emmanuel, inspirado no Pai Nosso, nos legou. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor, mas auxilia-nos, Senhor, no sentimento cristão, de amarmos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que a vossa ideal igreja, Senhor, seja o altar da caridade, onde se faça a vontade, Senhor, do teu amor, que assim seja. Com essa prece, nós nos despedimos de todos, rogando a Jesus uma noite de paz e de muito conforto espiritual para todos nós e para a nossa humanidade. Que assim seja.